Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira, da 32ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no livro de Sabedoria, no capítulo 1, versículos de 1 até o número 7, que nos diz assim: Amai a justiça, vós que governais a terra, tende bons sentimentos para com o Senhor, e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não existem provas, e se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus, e seu poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo que a ensina foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios. Pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua. Porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui no início do livro da Sabedoria, um livro que pouca gente tem lido, tem estudado, tem se debruçado. E é interessante o início do livro porque dá-nos a entender um pouco da ênfase daquilo que o livro vai falar. Então já quero fazer alguns apontamentos antes de começar a leitura, né? Vamos fazer aqui os apontamentos históricos e contextuais. Primeiro, o livro da Sabedoria é o último livro escrito do Antigo Testamento. Ele é escrito ali por volta do ano 50, antes do nascimento de Jesus. E qual é o contexto, né? Ali por volta do ano 300 a.C., a cultura grega ela começa a ser implantada ali na Palestina. E a cultura grega ela traz um fenômeno que nós hoje costumamos chamar de helenização. E o que seria a helenização? É o implantamento do chamado helenismo, que é nada mais, nada menos do que a cultura grega. A cultura grega ela trazia alguns nortes que são um pouco incoerentes diante do contexto bíblico. Eu vou dar alguns exemplos. O foco da cultura grega, por exemplo, era exaltar o conhecimento. Então, quando você observa, por exemplo, o versículo que fala, no versículo 3, que fala, né? O seu poder, ou melhor, versículo 2. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas. É meio que uma indireta, né? Para aquela época, onde a cultura grega falava que tudo precisava ter provas. Tudo precisava ter uma questão de experimentação. Tudo precisava ter algo concreto, palpável, algo mais ou menos assim. Diante dessa realidade, né, a gente vai percebendo que o autor ele sempre vai tentando bater de frente com aquela cultura dominante da época. Para questionar, né, para bater de frente, para elogiar a religião judaica, a visão judaica e por aí vai. Então é importante que você tenha isso aqui em mente, né? Ainda sobre o helenismo, eles focavam no prazer pelo prazer, eles criticavam o ambiente religioso, ele criticava, por exemplo, uma prática religiosa que os judeus tinham. Era preciso um escrito que pudesse dizer para o povo: epa, vamos prestar atenção e entender que esses costumes antigos eles não são ultrapassados. Né? Não achem que a religião agora é uma coisa arcaica. Isso parece muito com hoje, né? Quantas vezes parece que a Bíblia é um livro antigo, antiquado. E aí nos versículos, vamos agora voltar, versículo 1 quando fala: amai a justiça, né? Ou seja, a justiça que é buscar fazer a vontade de Deus, é preciso amá-la, isso não é algo ruim, né? Procurar a simplicidade, que a cultura grega falava do contrário, o foco não era o simples. Já falei do versículo 2, que é a questão do exigir provas. E aí, por exemplo, ainda quando continua, né, no versículo 4, quando diz assim: a sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem num corpo sujeito ao pecado. Aqui está no foco porque a cultura grega falava muito do prazer carnal. Então focava-se no prazer, nas orgias, nas bebedeiras exageradas que se tinha naquele tempo. E aí o autor busca justamente falar o contrário. E aí eu quero falar atenção para vocês que a sabedoria, quando apresenta-se aqui, ela é meio com a personificação de Deus. Ou seja, é o próprio Deus que não entra numa alma que trama o mal. É o próprio Deus que busca um coração que é simples. É o próprio Deus que nós não devemos ficar buscando provar. Trazendo para o hoje,
Nós podemos imaginar justamente o quanto é que o nosso mundo hoje tem críticas ao caminhar com Deus, tem críticas ao fazer a vontade de Deus, e nós precisamos, de fato, trazer esse contraponto. Mostrar que a religião realmente ela ainda existe viva, que buscar fazer a vontade de Deus não é incoerente para a gente. E aí, amados irmãos e irmãs, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação, que tenha clareado. Eu também quero fazer um convite a vocês. Deixa eu pegar aqui o celular, porque senão eu esqueço. Nessa segunda-feira, eu estarei, com a graça de Deus, participando de um podcast, tá certo? Eu vou dizer para vocês o nome do podcast e vou colocar aqui também, não é, na questão da descrição do vídeo. Fui convidado para participar do podcast que tem como nome Fala Cristão Podcast, para nesta segunda-feira, às 7h30 da noite, falar um pouco sobre o dia a dia de um cristão. Eu vou partilhar um pouco, sobre a minha realidade enquanto cristão também, como é que é trabalhar no YouTube, como é que é ser professor e também ter esse aspecto religioso, como é que é estar na universidade, porque quem não sabe eu também estudo na universidade ainda, e por aí vai. Então você que quiser acompanhar, vai ser um prazer gigantesco ter você lá. Vamos partilhar muito sobre a nossa luta do dia a dia em buscar fazer juntos a vontade de Deus, tá certo? Que Deus te abençoe imensamente. Eu te aguardo daqui a pouco às 7h da noite para o estudo do Evangelho, também nesta segunda-feira. Até já!